Para mais um vídeo aí de estática do ponto material, só que agora utilizando os vetores. Bom, eu vou estar falando o mais rápido possível porque quero dar um exemplo aí de um exercício do Enem no final. E o PDF aí não ficou, o PowerPoint não ficou muito bom não, nem muito menos os desenhos. Mas tudo bem, vamos lá. Começando aí pela identificar os ângulos, né? De vez agora ter que usar os ângulos, somente os ângulos de baixo, você vai ter que imaginar que possui como se fosse um Z nas forças. Vai ter que criar ali uma linha imaginária ali, gerando um Z e, e sabendo que ali em cima também tem um ângulo, né? Que é o mesmo valor do de baixo, que é aquilo que eu disse, os ângulos alternos internos. Bom, tem um ângulo de 30 e um ângulo de 40. Ali já foi a imagem que eu peguei do outro exercício que eu fiz, então já tem os resultados ali, mas no final a gente vai ter a confirmação aí e vou demonstrar o cálculo diferente. Aqui, o que acontece? O primeiro passo para utilizar vetores é você pegar as forças separadas e juntá-las formando um triângulo. Pode perceber que a força ali do lado a força azul ali, ele é maior, mas isso daí não vai fazer nenhuma diferença no cálculo. O importante somente é você fazer com que as forças se juntem. Pode ver ali, tem a força azul para a direita, a força amarela para a esquerda e a força peso vermelha para baixo. Vou estar voltando no slide para vocês terem uma ideia de como funciona isso. É aqui, ó. Tá vendo? A grande questão ali foi simplesmente pegar as forças e juntá-las e considerar aqueles ângulos ali que eu demonstrei. Pode perceber que lá, ó, na força azul tem um ângulo de 30 na parte de cima, aqui, e o ângulo de 30 na parte de baixo. Na força amarela tem um ângulo de 40 aqui e o ângulo de 40 aqui. Só que aí você vai já ter uma ideia aqui o seguinte: se essas forças se juntassem a partir daqui, ó, formando um triângulo, como que ficaria os dois ângulos aí, o de 40 e o de 30? Porque tipo, tem dois ângulos diferentes, como que isso é possível? Não, na verdade esses ângulos eles vão se juntar. 40 mais 30 aí vai dar 70, né? E como que eu vou saber esses ângulos ali da parte de dentro, se eu sei só a parte de fora? Bom, você vai ter que ter uma noção de trigonometria para isso, para calcular dessa forma. Por isso que tem gente que acha esse método mais difícil. Mas é o seguinte, como que eu sei que ângulo tem aqui dentro? Da seguinte forma, uma meia volta, na verdade, duas partes de meia volta, ou uma parte de meia volta, equivale a 90 graus. Porque se meia volta vale 180, a metade vale 90. Ou seja, aqui essa meia volta tem que dar 90 graus. Ou seja, quanto que falta para os 90? Quanto que falta ali tem 30, quanto que falta para 90? 60. E na parte de cima a mesma coisa. Só que na parte de cima vai faltar 50. Passando aqui, ó, eu já coloquei ali os ângulos 60 e 50. Ou seja, a parte de dentro do triângulo tem um ângulo de 60 e um ângulo de 50. Só que, porém, eu coloquei aqui, né? Mas isso, eu não considerei esse ângulo de 70 de início, porque eu queria demonstrar a confirmação que ali é 70. Pelo fato do que? As somas de todos os ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Ou seja, se a gente fazer aí a soma desses dois triângulos aqui, ó,
vai dar equivalente a 110 graus. Ou seja, o que que falta? Falta só esses 70 graus. Então ali você já tem a confirmação que dentro do triângulo, o que falta para completar os graus do triângulo ali é 70 graus. Bom, aí vamos para a parte do cálculo, né? Coloquei aqui a imagem de uma forma maior. E agora o cálculo. O cálculo ele é o mesmo da, da, do Teorema de Lamy. A única diferença é que o seguinte, eu coloquei que é a lei dos senos, né, aqui, porque é exatamente isso. Eu estou aqui com a força de 70 newtons e o ângulo contrário à força, que é 70 graus. Tenho aqui a força que eu quero descobrir, a força amarela, e o ângulo da força, que é 60. Ou seja, 70 dividido pelo seno de 70 é igual a força amarela dividido pelo seno de 60. Eu vou fazer aí a multiplicação em x e vai ficar 70 vezes o seno de 60 dividido pelo seno de 70. Aí temos aqui que a força amarela equivale a 64,512 newtons. Aí se você voltar para o início, você vai perceber que equivale a isso mesmo. Mas enfim, aqui o outro cálculo, né, da mesma forma. Acho que eu não vou nem demonstrar, né, porque falta aqui, deixa eu ver, já tem 6 minutos, mas não vou demonstrar esse cálculo. É a mesma coisa, né? Só que vou partir agora para o exercício do Enem aí. Segundo o exercício aí do Enem, uma caixa de peso igual a 300 newtons é suspensa por duas cordas B e C conforme a figura abaixo. O valor da tração na corda B é igual a... Ao você observar isso aí, quem conhece de trigonometria vai perceber que aqui, ó, logo no canto tem um ângulo reto. Ou seja, isso daqui vai ser um triângulo retângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui é formar um triângulo retângulo aí. Bom, aqui eu simplesmente coloquei ali as forças com cores, né, para ficar uma identificação melhor. A vermelha no C, a tração verde ali a peso e a tração azul é a tração B. Aqui eu já criei o triângulo, identifiquei o ângulo de 30 graus e coloquei o ângulo reto ali, ele para dentro, né, no caso. Agora, e também identifiquei ali a questão da hipotenusa do cateto adjacente e do cateto oposto. Depois eu posso estar fazendo aí um vídeo de como você entender melhor, gravar isso aí, como calcular o que, como fazer o que. O que acontece? Vai estar ali, a regra pro seno é o seguinte: quem está com sono corre, pelo fato do que? Cateto oposto sobre hipotenusa e seno. Como o exercício já pede a tração B de início, que é a tração azul, eu já vou partir para ela, não vou calcular a tração ali do cateto adjacente e já vou partir para ela direto. O seguinte, seno de 30 é igual a 300 dividido pela hipotenusa. Como eu não tenho a hipotenusa, eu passo a hipotenusa multiplicando o seno de 30 e passo o seno de 30 dividindo o 300. Então vai ficar assim, ó. Primeiro passo, eu passo a hipotenusa. Quem tem já tem o costume, faz direto. E passo o seno ali dividindo o 300. Então vai ficar hipotenusa igual a 300 dividido pelo seno de 30 graus, que é igual a 600 newtons. E aí, para a gente ter a confirmação
de que essa resposta está coerente. Vou abrir aqui. E responder a grande questão aí. E está coerente a resposta. 600 newtons. E, bom, é isso.